Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, tem filminho, hein? Tem filminho, espera um pouquinho. Filminho engraçadinho hoje. Pessoal, a nossa reflexão da noite é sobre o passe magnético. É bem rapidinho, a gente não pretende fazer uma instrução sobre o passe, porque seria uma semana para a gente falar. Mas, basicamente, essa casa e todas as casas espíritas, quando realizam um trabalho do estudo, a palestra seguida do passe magnético, é um tratamento espiritual também. É inclusive tratamento de desobsessão coletiva, como nos lembra o Jacobson Trovão, que é o diretor para a mediunidade da FEB, né, a Federação Espírita Brasileira. Né? Então, todo o trabalho que é feito aqui, todo trabalho que é feito aqui é dedicado a cada um de nós. Né? E o passe magnético é uma parte desse processo de tratamento. Tá? E o passe, o que ele é? Depois que a gente acaba a palestra, os médiuns passistas, que o filminho de hoje é para vocês, né? Vocês vão gostar, vão lá para a sala, fazem uma nova oração, são assistidos por um número muito grande de irmãos espirituais, e esses irmãos espirituais, usando o médium passista como condutor, aplica as energias, retira irmãos infelizes que estão aderidos, aplica processos de cura, tá? Então é isso que acontece nos passes magnéticos em toda a casa espírita. Ele se resume à simples transmissão de energias magnéticas, advindas do fluido vital do doador, do médium, né? Oriundas respectivamente do trabalhador encarnado e do desencarnado, do irmão espiritual, que colabora nesse tipo de atividade espírita. O passe é uma transfusão de energias, alterando o nosso campo celular. Então o passe é sempre muito benéfico, sempre muito bom. E o nosso vídeo hoje, eu coloquei, porque é daquele grupo, né, espirituosos, acho, né, que é um grupo espírita que passa a doutrina com humor. Né, eles fazem pequenos vídeos de humor. E muita gente pode estranhar, quem vai em várias casas espíritas vai ver que cada lugar tem o passe de um jeito. Né? E o jeito que é indicado de se dar o passe, não existe um jeito único e correto, mas o jeito mais indicado é o que a gente aplica aqui. É simplesmente a pôr a mão próximo da cabeça e a espiritualidade é que trabalha. Até porque nós, os médiuns da casa, não temos visão, nós não temos vidência, né? Não sabemos onde tira energia, se tem uma energia escura aqui, se tem nós não temos isso. Então, a gente faz no básico, né? E pensando nisso, esse grupo Espírito Espirituoso fez um videozinho, né, para mostrar que tem algumas loucuras por aí. Então vamos assistir o videozinho sobre passe. Então é isso aí, pessoal. Então, o passe é simples, não tem que ter medo, não vai acontecer nada de terrível, né? É uma troca energética que ocorre ali na cabine. Depois do passe, toma uma aguinha fluidificada ali, né, preparada pela espiritualidade, e a vida segue. E a segunda-feira e a semana fica melhor, tá bom? Então, beleza. Então, vamos retomar nosso estudo, pessoal. Nós estamos lá estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 11, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre os 3 reinos, né? Já falamos sobre os minerais e as plantas, e a gente está falando aqui sobre os animais e o homem. Falamos na segunda-feira passada algumas coisas sobre os animais, né? Que às vezes a gente, né, pensa que é muito diferente, né? Que animal tem um tipo de alma, mas não é igual a essa nossa, que animal não reencarna, né? Só para dar uma rápida lembrança, nunca é demais reiterar para ver se a gente guarda, né? São 3 coisas no universo. Existem 3 coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Ok? Um espírito, para ser um espírito, precisa também ter 3 coisas: inteligência, pensamento e vontade. Então, os nossos animais, de uma maneira geral, não têm a inteligência como nós temos. Vimos que a inteligência deles é somente para as coisas necessárias, é somente para a sobrevivência. Eles não têm vontade, portanto, eles não são espíritos, né? E vimos que
o que a gente queira chamar de alma, né? Como disse o Espírito de Verdade, olha, não é bem uma alma, mas se vocês quiserem chamar de uma alma, eles têm uma alma, que quando desencarna, é reutilizada quase que imediatamente pela espiritualidade, né? E, no entanto, a gente vê muita história, muito livro, muita coisa, são questões mal compreendidas sobre os animais, né? A verdade é que, como diz Kardec numa das questões, nós estamos para Deus, assim como os animais estão para nós. Então temos um compromisso de bondade, de carinho e de bem cuidar os animais, sim, ok? Mas animal não pensa, não tem vontade, não tem, né? Como eu já ouvi, né? Tem um plano espiritual só para animais. Não, né? Eles são uma energia diferente. Animais não vão para a erraticidade, né? Para o plano espiritual como a gente. Exatamente porque eles não têm pensamento, eles não têm livre-arbítrio, né? Eles não conseguem decidir nada por eles mesmos, tá ok? O que não os diminui, né? E faltou então a gente falar de duas últimas questõezinhas aí sobre esse tema. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. Então aqui que o Kardec pega no pé do Espírito de Verdade, né? Mas peraí. Se eles têm uma espécie de uma inteligência, têm uma espécie de espírito, como é que é feita a lei do progresso? Então eles seguem também uma lei do progresso? Qual é a lei do progresso, pessoal? Lá no comecinho do Livro dos Espíritos, a gente vê uma questão onde o Espírito de Verdade fala que tudo progride, do átomo ao arcanjo. Tudo está em progresso, ok? Então Kardec está questionando isso daí. Falou, mas, peraí, eles não estão sujeitos, se essa lei de Deus vale para o universo inteiro, e aí, né? Sim, eles estão sujeitos à lei do progresso. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Paulo, aí tem animal no plano espiritual. Não, ele está falando de mundos mais adiantados. Lembra que a gente também estudou a pluralidade dos mundos. Nós vamos viver na Terra, depois vamos reencarnar em Júpiter, em Vênus, em planetas que nem conhecemos, cada um com seu modo de vida e modo de encarnação. E lá nesses mundos, está dizendo aqui o Espírito de Verdade, que também existem os animais. Só que, como esses mundos são mais evoluídos, esses animais também são mais evoluídos, né? Eles têm meios mais amplos de comunicação, porque a gente viu também na segunda-feira passada que os animais têm o seu sistema, né? Têm a sua forma de comunicação, que não necessariamente é por uma questão de som, muitas vezes é por um cheiro, é por um gesto, é por um toque, mas eles têm o seu jeito de se comunicar. Mas, cuidado, não são conversas inteligentes, eles se conversam para quê? Dentro das suas necessidades. Sai daqui que o território é meu. Eu sou mais forte que você. São esses os tipos de comunicação. Só de acordo com as necessidades materiais. Você não vai ver um cachorro virar e falar, muito bom dia, que bacana, que ração que você comeu hoje, né? Sua dona deu a pedigree champ ou deu a outra? Eles não têm esse tipo de inteligência, tá bom? Oi? Não tem segunda. Então, eu reparei, viu? Pessoal, por favor, fiquem à vontade para perguntar e interromper. Existe uma questão energética entre o ser humano e o animal, por exemplo, que você agrega na sua casa? Não existe um vínculo entre eles. Existe uma necessidade do ser humano. Para que Deus criou alguma coisa inútil? Nenhum. Nada é inútil. Nada. Para que existem os animais? São formas de evolução, né? Um dia eles vão chegar a ser seres humanos, nós vamos ver mais para frente. Mas é um negócio diferente. Calma, respira. Mas eles vêm para nos ensinar a amar. Eles são
ferramentas para a gente, são muletas para a gente. Tem gente que não conseguiu ter um filho na vida, mas tem 2, 3, 4, 5 cães. Está se preparando para essa experiência de ser filho, talvez uma próxima encarnação. Então, é essa uma das utilidades dos animais. Além do equilíbrio da natureza, né? A minhoca existe porque ela vai adubar a terra, tal, etc. Mas esses que convivem com a gente, eles têm basicamente a função de nos ensinar. Nos ensinar. Somos grandes, somos fortes e somos poderosos com relação ao animalzinho. E, portanto, devemos ser bons, misericordiosos e ajudados. São pequenos irmãos nossos. São pequenos irmãos? São pequenos irmãos nossos. É um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus. Não, mais um. Igual a ser humano para ser humano, não. Não. Não, porque como a gente viu lá, né, que essa alma, vou falar sempre essa alma entre parênteses, porque o próprio Espírito de Verdade falou, olha, o animal ele não tem bem uma alma, mas se você quiser, depende do que você entender, mas se você quiser chamar assim para facilitar, vamos chamar assim. Então, essa alma dele, ela não pensa, ela não tem vontade, né? Então ela não tem um vínculo encarnatório, energético a gente. Ele tem uma percepção de que o lugar é bom, né? Que eu sou bem alimentado. E existem animais que não... Cães, principalmente, né, que uma pessoa não gosta. Já sente o ser humano que não é... Então, cuidado. O instinto dele já se deve proteger. Segundo o livro dos Espíritos, é instinto. É instinto animal. Então a gente fala, tem um gato que quando chega a gente, ele não gosta. Ele não gosta porque ele não conhece, aquilo não é da minha matilha, não é da minha alcateia, não é do meu bando, então eu não sei o que é isso daí que chegou. E aí ele tem receio. Tá? Fala, Cláudia. Então, o animal não tem instinto, né? Não, ele tem uma espécie de uma energia, tem um tipo diferente de inteligência ligada às suas necessidades. Diferente da nossa. Quando, por exemplo, ele falece, né, não desencarna. Ele desencarna, só que a erraticidade que ele é recepcionado por espíritos que só lidam com isso, e eles são, olha o termo que o Espírito de Verdade usa, reaproveitado daquela energia quase que imediatamente. Reutilizada, obrigado, Paty. Reutilizada aquela energia quase que imediatamente. Por quê? Porque ele não fica na erraticidade. Ele não pensa, ele não tem expiação. Ele não tem provas porque ele não tem vontade. Tudo que aconteceu na vida do animal foi em razão do quê? Ou de uma ação humana, boa ou ruim, mas do instinto de sobrevivência. Então ele não tem o que expiar. Essa energia depois, ele volta depois para o animal ou essa energia para outra coisa? Volta para o animal. Sempre para ser um animal. Sim. Sempre com essa função. Sempre, porém, não é progressiva? Sim. Lá na frente a gente vai ver o seguinte, só que essa energia, a energia que ocupa hoje o meu gato, a minha gata em casa, ela vai progredir. Quando? Milhões de anos, pessoal. Nada na natureza, no universo é brusco. Nada. Ela pode vir por uma energia mais evoluída. Ela vai evoluir. Não necessariamente. Não tem essa obrigação. Não. Bom? De acordo com a necessidade de cada Porque a gente viu que cada animal, dentro da sua característica, tem a sua especialidade. Né? Porque você falava, um macaco é um bicho mais evoluído. Ele tem uma habilidade manual maior, mas ele tem a velocidade do gato, ele tem o olfato. Cada um deles tem uma missão. Tem uma função. Tem pessoas que têm mais na facilidade, mas os animais chegam mais fácil em algumas pessoas. Vibração boa, né? A gente também. Não são só os animais. Tem gente que você conversa 3 minutos na rua, fala, gostei desse cara. Tem gente que você fica 2 horas com a pessoa e fala, meu Deus do céu. Né?
Vibrações, energia. Vivemos num mundo de energia. Os animais não estão fora dele. Agora também perguntaram no segundo, mas então que o gato ele existe para extrair as energias negativas da casa? Não. Já ouvi gente, já ouvi site espírita, gente falando isso daí. Tem um monte de gente que fala, porque o animal ele vem para tirar as doenças do dono. Oi? A criatura de Deus, um Pai infinitamente bom e misericordioso, vai passar a minha prova, a minha expiação para o bichinho? Não, né, gente? A gente já estudou isso daí, né? Não faz sentido. Na verdade, o animal é só para agregar, então, né? Eu posso, a espiritualidade pode até colocar um animalzinho, né, muito caprichadinho no meu lado, quando eu tiver terminal de câncer, para me ajudar. Esse irmão, ele está merecendo um pouquinho de alívio, então vamos dar um bichinho bom para ele. Agora, você pode não querer o bichinho, né? Fala, André. Aqueles cães que são treinados também para guiar a pessoa que é com problemas com neurose de guerra, né? Tem muito lá nos Estados Unidos, né? Visão, né? Cães de trabalho, né? A gente vai ver mais para frente. A gente vai ver mais para frente, gostemos nós ou não, que eles vão falar aqui que o animal ele vai estar sempre abaixo da gente, sempre com o objetivo de nos servir de alguma forma. Só que cabe a nós sermos bondosos, sábios e amorosos e respeitá-los como Deus nos respeita, né? Tá bom? Olha lá. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então eles têm uma utilidade. Desde que o homem começou a se agregar, né, na terra, quando ele pegou o primeiro filhotinho de lobo lá e botou para criar o lobinho e domesticou, nossa relação começou ali. Né? Os cães são os animais que mais tempo convivem com a gente. E veja, houve uma evolução de lá para cá? Houve. Hoje a gente já tem o animal doméstico. Antes não, a gente só tinha o animal selvagem. Né? Beleza? Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas. De novo, Kardec está falando aqui, ó. O animal, ele progride. Sim, falou, ele vai progredir, como tudo no universo progride. Mas ele progride pela força de vontade dele ou pelas forças das coisas, ou seja, pelo instinto de sobrevivência. Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Porque eles não têm vontade própria, pessoal. Mas, Paulo, como que não tem vontade própria? O meu gato, todo dia de manhã, senta na cadeira para tomar café comigo. É vontade própria? Não, pessoal. É fome. É condicionamento, é ato reflexo. A minha gata sabe que ela senta ali, eu pego o requeijão, dou para todo dia de manhã. E o dia que eu desencarnar, ó como é que nós somos, né? A gente transfere as coisas humanas para Deus, a gente quer que Deus seja humano, né? Que nem a gente, e transfere para os bichos. O dia que eu desencarnar, coitada da gata, ela vai sofrer tanto a minha ausência, ela vai sentar 2 dias lá, ninguém deu nada, ela vai caçar um passarinho, pessoal. Que já faz isso quando eu não estou. Então, mas olha, todas essas emoções são experiências para que nós aprendamos a amar. Então a gente precisa pensar assim. Experiência positiva, né? Exatamente. Isso é bom, isso é aprendizado. Né? Paulo, fala, Zé. E a fidelidade? E a fidelidade? Do animal? A hora que você parar de dar comida para ele, vai embora. Não, mas é para ensinar, mas ser fiel também? Também, né? Pessoal, a gente pensa só no gato, no cachorro, mas
O cavalo é um animal de serviço, a vaca que nos serve o leite, né? Tudo, aracampo, né? Os pássaros que polinizam flores, que semeiam as coisas. Olha como é perfeito. Perfeito. Vocês acham que Deus ia errar? Não ia, né? Não erra, né, gente? Então, isso que é interessante, né? Uma vez um irmão espiritual me disse isso. Eu tive um animalzinho de estimação que acabou falecendo, foi eutanasiado porque não tinha jeito. E aquilo cortou meu coração. E esse irmão espiritual, batendo papo, né? Falei, irmão, fica tranquilo, ele não tem o que expiar, não tem sofrimento para eles não são obrigados a sofrer. Porque, lembra que a gente falou, o que é expiação? Um mundo de provas e expiações. Para a gente entender bem essa palavra expiação, substitui ela por consequência. A consequência a gente sofre do quê? Do que a gente faz, do que a gente decide. Quando a gente decide, a gente usa a nossa inteligência, o nosso pensamento e a nossa vontade. Se o animal não tem vontade, não tem essa inteligência que nós temos e não pensa como nós pensamos, qual é a consequência que ele tem que sofrer? Se ele mordeu a perna de alguém, não foi pensar. Isso, exatamente. Ele mordeu o carteiro, então ele vai ter que espiar, ele vai ter que quebrar uma pata. Não, gente. Ele mordeu o carteiro por instinto, ele achou que era uma arara andando na rua de amarelo e azul, ele foi lá e mordeu. Porque ele age instintivamente, né? Beleza? É isso aí. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus. Kardec é danado, né? Ele tenta pegar o espírito de verdade de todos os lados. Ele tenta achar uma falha, uma brecha, né? O que vocês acham? Não. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Não. Para os animais, o homem é um Deus. Olha a responsabilidade nossa para com os nossos irmãozinhos. Aqueles que pegam cachorrinhos, né? E acham que é bichinho de pelúcia. Depois pega e joga o cachorrinho na rua. Olha a responsabilidade. Os animais acham que nós, para eles, é que somos deuses, né? Assim como os espíritos eram deuses para o homem. Ainda tem muita gente que ainda pensa assim, né? As nossas culturas indígenas era o deus do trovão, né? Quantos espíritos? Tupã, nossa, uma infinidade de espíritos, não é? Porque cada irmão espiritual, cada bom espírito que se apresentava aos médiuns daquelas tribos, médiuns? Gente, médium sempre existiu. Médium não é uma criação do espiritismo. O médium já existia séculos antes do espiritismo ser codificado por Allan Kardec, né? Então, o que esses médiuns do passado viam, eles entendiam que eram sempre deuses. Como ainda tem muito médium espírita na atualidade, que até são enganados por espíritos, né? Tem gente aí que, nossa, eu dei comunicação a Nossa Senhora Aparecida. Difícil, irmão. Mas acredita. Por quê? Porque é uma condição aí nossa de estar muito subordinado, né? Tudo bem? Agora ele vai fazer uma pergunta bem complexa e com uma resposta bem longa. Aí ele fala assim, bom, já que para os animais, mesmo aqueles que estão aperfeiçoados e que vivem lá nos mundos superiores. Vou repetir aqui, cuidado para não se equivocar. Ele não está falando que está vivendo no plano espiritual. Ele está falando em mundos mais evoluídos, onde estão encarnados, né? Portanto, esses animais estão vivendo em mundos superiores. E que eles são sempre inferiores ao homem. Né? Não foi isso que a questão anterior disse? Os animais estão sempre inferiores a gente.
Segue-se que Deus criou seres intelectuais, que ele tem uma inteligencinha, perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Pergunta interessante, né? O Espírito de Verdade falou, olha, eles progridem sim, e quando tem mundos superiores, eles têm maior inteligência, se comunicam melhor. Aí o Kardec falou, mas estão sempre abaixo do homem. Eu falei, então peraí, se eles estão sempre abaixo do homem, isso não está indo contra a lei de progresso? É aquela história aqui do átomo ao arcanjo, como é que fica? Né? Vamos lá. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Nós, o Espírito de Verdade está falando isso. Assim, as coisas aparentemente mais díspares, né? Mais fora uma da outra, têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Deu para entender até aí? Tem coisa que vocês não estão preparados para entender ainda. Tudo se conecta. Tudo se conecta no universo do nosso Pai. Por um esforço da inteligência nosso, você poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância. Aí a gente vai conseguir ver claro a obra de Deus. A hora que a gente começar a entender que essa pequena inteligência que está lá no animalzinho, que vai progredindo, e mais para frente a gente vai ver, né, essa explicação é complexa, mas 3, 4 questões para frente, a gente vai ver que vai chegar um determinado momento, e é aquele, vamos falar assim para facilitar, o nosso cachorrinho, que tinha uma inteligência latente, estava lá guardadinho no fundo dela, né? E que ele foi evoluindo e progredindo nos mundos, vai chegar um momento que esse ser passa a ter compreensão de si mesmo. E aí, não é da noite para o dia, são talvez bilhões de anos, passa a condição de hominídeo. Ou seja, vai virar um espírito como o nosso, bem rústico, bem lá atrás. Paulo, então quer dizer que eu já fui um cachorro? Por que eu vou me lembrar? Nós já fomos uma energia dessa. Só que o cachorro tem consciência, tem memória, tem recordação. Lembra que a gente falou da brincadeira? Bota um animal na frente do espelho. Ele olha para si mesmo e não se reconhece. Ele não tem consciência de si mesmo. Ele não consegue. Não dá. Os neurôniozinhos que faltam ainda não estão ligados, né? Mas ele vai chegar lá um dia. É isso que ele está falando aqui. Até lá, as suas muito restritas ideias, as nossas, lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma, né? A gente vai enxergar as coisas de um jeitinho bobinho, né? Sabei não ser possível que Deus se contradiga, e que na natureza tudo se harmoniza, mediante leis gerais, que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Pessoal, então fica tranquilo que seu bichinho um dia vai ser um ser inteligente. Mas nós não temos ainda a condição de entender isso. Resumindo, é isso que o Espírito de Verdade está falando. Calma, fica tranquilo. Deus não criou um bicho para ser um burro de carga o resto da eternidade. Nenhum de nós, todos nós evoluímos. Pessoal, o que diz a lei do progresso? Resumindo, ninguém retrocede, nenhum de nós retrograda. Mas Paulo, o cara matou 50 pessoas lá numa chacina nos Estados Unidos. Você não sabe quantos ele matou na vida passada.
Na vida passada ele matou 200 e nessa ele matou só 50. Ele progrediu. Continua sendo uma tragédia? Continua sendo muito ruim para ele? Sim. Mas, como eu costumo dizer, pessoal, todo dia, por pior que seja o seu dia, é um passinho mais perto da luz para cada um de nós. É lei, não é favor, é lei. É lei universal. Tudo no universo progride. Tudo. Bom? Fica tranquilo, e os bichinhos também, né? Aí ele fala assim, né? A inteligência é então uma propriedade comum? É um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porque ele já falou lá atrás que tem uma inteligênciazinha, né? Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. O Espírito de Verdade já tinha falado isso 2 vezes para o Kardec. Mas o Kardec é assim mesmo. Ele pergunta aqui, aí ele espera dar meia hora, a hora que você distrai, ele faz a mesma pergunta de um jeito diferente, para ver se a resposta muda. Né? Aí você fala a mesma coisa, ele conta uma música, da semana que vem ele faz a mesma pergunta e a resposta sempre é a mesma. Essa é a ciência do Kardec, para ele ter certeza do que está sendo falado. No homem, a inteligência proporciona a vida moral, porque pensamos, pessoal, decidimos, resolvemos. Né? Já viram algum animal na natureza obeso? Tirando o elefante e o hipopótamo, mas é natural dele. Eles não comem em demasia. E nós, homens? Muito além do que a gente precisa. Né? Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. Os animais não têm esse livre-arbítrio. Eles vão pelo instinto. A inteligência deles é ligada à vida material. Então ele é muito inteligente para saber como é que caça. Né? Já viram o golfinho pescando? Já viram algum vídeo, documentário? É uma coisa maravilhosa. Eles soltam um monte de bolha de ar, trabalham em grupo. E aí eles cercam os peixes com aquelas bolhas de ar, fazem uma espécie de uma rede de bolha de ar e vão lá e comem o peixe. Isso é inteligência? É uma inteligência da vida material. Sobrevivência. Exatamente. Os leões, né, quando vão caçar, um esconde aqui, o outro, eles pensaram, né? Você, leoa maior, você vai lá, fica ali. Não, é instintivo, você fica ali que eu vou correr atrás, o viado vai passar ali, você vai pegar lá. É a inteligência da vida material, beleza? Mas, Paulo, existe um respeito entre eles, né? Existe o quê? Respeito, por exemplo, você falou do leão aí, um não invade o outro, o espaço do outro. Então, são os territórios, né? De novo, é uma inteligência da vida material. Não vai dormir no território do leão, que o leão vai te comer. Mas mesmo assim, gente, é sobrevivência. Né? Ninguém chega, nenhum bicho fala assim, território do leão, mas o leão está meio de lado, vamos dormir ali só essa noite para ver o que dá? Só nós, idiota, que fazemos isso. Desculpa, idiota. Só nós, ser humano, que arriscamos a sorte nas coisas, né? Olha, andar 140 por hora na estrada é perigoso, ainda mais depois de tomar 4 cervejas, mas eu vou fazer, né? Não vai dar nada, né? Essa é a nossa inteligência, viu, pessoal? A gente tem o livre-arbítrio, né? Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, o que são esses pontos de contato? Essas coincidências que tem. O que a gente tem de comum com os animais, né? Não seria lícito pensar que o homem possui 2 almas? Uma alma animal e uma alma espírita. E que se essa última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Ou por outra, né? Que o animal é um ser semelhante ao homem, só que ele não tem a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas. Kardec, pessoal, ele está tentando entender. Nós estamos falando de 1856.
Ninguém falava dessas coisas. Não se falava nem com o espírito. Né? Então ele está tentando entender esse negócio de a gente tem um instinto animal e temos uma alma moral. Falei, então quer dizer que se tirar o espírito do homem, ele vira um animal de novo, porque ele tem duas almas? É isso? A pergunta dele é essa. Não. O homem tem duas almas. Vamos dar um pause aqui, porque eu vou falar. Vamos arrebentar agora, vamos definir. Quais são as três coisas que existem no universo? Deus, matéria e espírito. O animal é o quê? Matéria. Não, Paulo, peraí, não é espírito? Que para ser espírito precisa ter o quê? Inteligência, pensamento e vontade. O que quer que tenha no universo que não tem esses três e que não é Deus, é matéria. Percebeu? Bom? Então, o corpo, porém, o nosso corpo, tem os seus instintos, resultantes da sensação peculiar dos órgãos. O que ele está querendo dizer assim? Um ponto comum do animal. Nós não temos fome? A hora que o estômago faz brrr, não é a hora de parar e comer alguma coisa? A gente não precisa mais armar uma armadilha e caçar, né, jogar uma rede no... A gente para na lanchonete, mas é um instinto, né? É um instinto animal. Dupla no homem só é a natureza, não a alma, a natureza. Nós temos uma natureza animal e uma natureza espiritual. A natureza animal, porque estamos no corpo, então temos necessidades animais, fome, frio, sede, sono, reprodução. Não é? São todas necessidades animais. Olha como é perfeito o espiritismo. Por isso que o espírito não tem fome, não tem sono, porque ele não tem corpo. Tá vendo como vai, quando a gente vai pegando as questões, elas vão se encaixando. Está na perfeição, né? Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos, né? Então está falando que o homem é diferente. Porque, gente, o corpo é animal, mas nós temos o espírito. Tá? Somos uma criação diferente do Pai. Diferente. Nossa, mas não é muita areia para o nosso caminhão? Quantos espíritos existem no universo? De quantas raças? De quantos povos? Infinidade. Não estamos sozinhos no universo. Né? De modo que, além das suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, estamos falando de quem? De nós, homens, né? Então a gente tem imperfeições e o espírito tem que corrigir essas imperfeições. Tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mais para frente vai ter um trechinho chamado metempsicose. Existem filosofias no planeta que falam que a gente reencarna em animais. Eu já ouvi isso de médium espírita.
que não conhece a doutrina, né? Falou assim para mim, falou, olha, Deus é tão bom que quando a gente já aprendeu tudo que tem que aprender na Terra, Ele deixa a gente escolher um bicho para a gente reencarnar. Eu falei, meu irmão, não é isso. Mas ainda tem gente que acredita. Olha só, são diferentes, né? Completamente diferentes. O chinês que acredita também tem uma alma animal? Não, são acho que os indianos, né? Inclusive deuses que são meio gente e tal. Mas, exato, a vaca para eles é sagrada, mas eu não vou entrar muito nesse tempo, porque eu não sou um conhecedor. Porque de repente é uma alegoria deles também, que a gente aqui no Ocidente entende tudo errado, porque a gente não gosta de estudar. A gente gosta de ouvir a história e recontar para frente, né? Olha que o Espiritismo tem muita história. Gente, vocês fizeram uma pesquisa no YouTube e procurar, na hora que vocês saírem daqui, vida animal no plano espiritual, vocês vão achar uns 400 palestras. Eu não estou falando se está certo ou está errado. Qual é o meu compromisso aqui? Transmitir Kardec. Transmitir o que a doutrina nos ensina. A doutrina é perfeita. Inclusive eu vi um desses vídeos, né, para me preparar para a aula, onde a pessoa começa falando assim, Kardec está meio desatualizado, porque no tempo dele não tinha os bichinhos como tem hoje. Né? Cuidado. São Paulo, mas a vaca é sagrada para nós também. Para nós também, né? É. Por que, Zé? Todo nenê mama leite de vaca. Leite de vaca. Nós, né, crescemos a vida inteira. Meu avô bebeu leite de vaca. É isso aí. Então, nós temos então essas duas almas distintas. Só para fazer mais um gancho. Quando a gente fala de mediunidade, de incorporação mediúnica, e quando a gente fala de reencarnação, o espírito de cada um de vocês, as almas que aqui estão, a alma é o espírito encarnado, foi projetado o seu perispírito para ter um encaixe exatamente perfeito em cada célula do seu corpo. Por isso que nós somos indivíduos. Só existe um Paulo no universo inteiro. Só existe um Humberto no universo inteiro, uma Andréia, um Ângelo, uma Cláudia, uma Nice. Não existe outro. E quando a gente volta para o plano espiritual e vai reencarnar, o nosso novo perispírito é preparado para um novo corpo. E o encaixe é perfeito. Inclusive, com as imperfeições que precisemos ter nessa nova encarnação. Praticamos suicídio. Praticamos um ato de violência, um disparo de arma de fogo contra a cabeça. Além do corpo físico, prejudicamos seriamente as energias do perispírito. Quando formos reencarnar, essa deformidade tem que ser corrigida na carne. Né? Para dar um dos exemplos. Paulo, mais para frente, por acaso, ele fala alguma coisa a respeito, né, de outros planos, né, que mundos superiores, tal, se há alguma similaridade com... Dos animais? Não, da nossa forma, como nós somos, ele fala alguma coisa? Não dentro do livro dos Espíritos, mas o que a Patrícia está perguntando aqui, nessas novas encarnações futuras, no progresso nosso, como é que seremos? Como é que é esse formato? Nós temos vários livros psicografados, especialmente, sempre recomendo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são os médiuns mais confiáveis, né? Leiam o livro Cartas de uma Morta. É uma psicografia da mãe de Chico Xavier, que ditou a carta para ele, que ela fala da experiência que ela teve de ser levada a outros planetas, onde ela viu outros tipos de humanos.
encarnações futuras. Inclusive, numa delas, ele viu criaturas humanas que eram aladas e voavam livremente pela atmosfera. Muito mais etéreas do que a gente. Isso que eu ia perguntar, se talvez fosse mais etéreo. Pessoal, no Livro dos Espíritos também fala que o planeta Terra, na escala dos mundos, nós estamos lá no comecinho. Lá no comecinho. Nós somos dos mais grosseiros. Daqui para melhor, né? Se Deus quiser, daqui para melhor. Se não tiver que repetir a prova, né? Se não tiver que daqui para melhor. Esse daqui é o mundo mais grosseiro do nosso nível e tem mundos piores, né? Tem mundos... Comecei muito buraco. Tem uma tese espírita, é uma tese, não é da doutrina. Vou falar para vocês vão ver isso em todo lugar. Há uma linha hoje dos grandes palestrantes, dos grandes médiuns, né? Haroldo Dutra Dias, Divaldo, fala um pouco disso através de seus mentores. Geraldo Lemos fala muito disso. Geraldinho Lemos é alguém que cresceu com o Chico Xavier desde jovem, de que nós estamos num mundo de regeneração, não estamos? Estamos na época de transição. Nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações, nós vamos deixar de ser hospital e cadeia, e vamos passar a ser escola, não é isso? Então, o que é que está acontecendo segundo esses grandes espíritas? Está havendo uma limpeza no umbral. Né? As regiões umbralinas não vão mais existir. As pessoas estão tendo a oportunidade de reencarnar. Quem está reencarnando? Todo mundo, pessoal. Vai ficar ruim? Vai. Mas é a última oportunidade neste planeta para estes espíritos. Né? A Terra vai deixar de existir? Não, ela vai passar a ser um planeta de regeneração, muito melhor. E quem está desencarnando? Então, quem está desencarnando, se aprendeu, se está tudo ok, vai continuar por aqui para o mundo de regeneração, que vai ser muito melhor. Quem não aprendeu dessa vez, está sendo deportado para um outro planeta. Um planeta que na nossa equivalência ainda está na idade da pedra. Ah, Paulo, mas você acabou de falar que não tem retrocesso. Não, não é retrocesso. É oportunidade. Espíritos extremamente inteligentes, que conhecem muito de tecnologia, mas que têm uma moral muito baixa, são corruptos, produzem coisas só para prejudicar, vão ter a oportunidade de se recompor, de se restabelecer, fazendo o quê? Descobrindo o fogo para esses planetas lá. Aprendendo a conviver em comunidade, desde o que ele nunca aprendeu. Então essa é uma corrente muito forte hoje em dia dentro do espiritismo. Tá? Se é verdade ou não, o tempo nos dirá, né? A própria história da humanidade, ela também diz que, tipo, se a gente for analisar de 10 mil anos atrás, as civilizações que construíram hoje a humanidade moderna, a gente também pode entender que poderiam ter sido espíritos de outros lugares que vieram e passaram por esse reforço aí nessa prova para poder ajudar a humanidade. Exatamente. A gente tem um livro famoso, Exilados de Capela, né? Que grande parte de nós somos capelinos, né? Viemos dessa pleia, Emmanuel fala disso. Era um planeta de alta tecnologia e baixa moral, que conseguiu se arrebentar. E quando chegou um ponto de regeneração desse planeta, todos aqueles capelinos que não dava jeito, que estavam retardando o progresso, vieram para onde? Jesus falou assim, manda tudo aqui para mim. Jesus é o governador do planeta. Ele falou, pode, manda tudo aqui para mim. Né? Quando eu, como espírito, quando eu vejo que eram os deuses astronautas, eu falo, eram os irmãos espirituais, gente. Né? Quem aqui é extraterrestre? Provavelmente todos nós. Estamos de passagem na Terra. De passagem.
É uma das passagens, né? É o que está na doutrina, né? Então, um não pode animar o corpo do outro, né? Só concluir, né? Conquanto não tem uma alma animal, que por suas paixões univele aos animais. O homem tem o corpo que, às vezes, o rebaixa até eles. Por isso é que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém sem inteligência, estes irrestritos ao cuidado que a sua conservação requer. Olha que interessante que ele coloca, falar, muitas vezes esse instinto nosso do corpo faz com que a gente se rebaixe aos animais. O crime. Não é? O crime de violência de homem contra mulher, de mulher contra homem, pai contra filho, é a ligação do instinto. Tem uma pergunta, né, que o Kardec faz mais lá para frente, para o Espírito de Verdade, falou, qual a utilidade da guerra? Por que tem a guerra? E o Espírito de Verdade fala, bom, primeiro, é uma prevalência do instinto animal sobre o instinto moral do homem. E segundo, a guerra é boa para que as coisas possam progredir e evoluir, né? Mas isso aí a gente vai ver lá para frente, tá bom? Eu acho que acabamos, vamos deixar 600. Deixa eu ver se 606 é uma curtinha. Não, vou deixar 606 que já deu o nosso horário. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Divergência? Vocês depois vão chegar em casa, vão ruminar, porque isso que é a fé espírita, é a fé raciocinada, né? E volta aqui na segunda-feira e fala, pensando bem, eu não concordo com o que você falou lá. Tá? E a gente discute aqui. Tá bom? Eu quero ver os bichos. Quer ver lá no plano espiritual? Todo mundo quer, né? Quem não quer ver o cachorrinho que teve? Olha, vou dar uma dica para vocês. Agora, é uma opinião minha. Né? Eu sempre tenho esse compromisso com vocês. Né? Falou, quando eu falar o que eu acho, eu vou avisar. É o que eu acho. Pelo que eu estudei, pelo que eu sei, é possível que a espiritualidade ela tenha o poder de plasmar a matéria. Não é verdade? Um animalzinho não é matéria? O irmão espiritual bom, quando me receber, se eu tiver apto para isso. Né? Mas, de qualquer forma, em algum momento, depois de algum tempo no umbral ou não, eu vou ser recebido por um bom espírito. E ele vai ter condição de plasmar um bichinho que eu conheci, para me dar um refresco também, para eu ficar mais ou menos tal. Mas, não é uma criação do Pai. É um plasma. Se vocês lerem o livro, só para a gente encerrar, Violetas na Janela, da Mairink Venga aqui, que é uma médium espírita nossa aqui da cidade, né? Vocês vão ver que a menina desencarna, né, no carro, junto com ela estava o cachorrinho. E lá no hospital, no plano espiritual onde ela desperta, o cachorrinho está junto com ela. Né? É muito gostoso. Mas digo, quando você lê a sequência do livro, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, você vai ver que já não existe mais cachorrinho. Porque foi um período, uma ferramenta. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Segunda-feira que vem estamos aí. E estamos aí com os atendimentos de terça-feira, atendimento espiritual de cabine, tá? E os trabalhos mediúnicos da casa. Obrigado a todos.